E no nosso encontro de hoje, aqui no Sala de Estar, retrospectiva segunda edição, nós vamos falar um pouco de imagem pessoal, do escândalo da carne fraca, que revelou denúncias de pagamento de propina. Tem ainda uma conversa bem legal com o diretor do grupo de teatro Máscara, que falou sobre os 25 anos do grupo e contou detalhes sobre a produção da encenação da Paixão de Cristo. Tem ainda entrevista falando sobre saúde da mulher. Como você viu, o programa está recheado de atrações. Então não sai daí que eu volto em instantes, depois do intervalo. Uma mãe reconhece na outra as dúvidas e as primeiras conquistas, as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. De volta com o Sala de Estar e agora nós vamos falar de imagem pessoal. Será que o que vestimos influencia na imagem que as outras pessoas têm da gente? Quem nos ajudou a entender um pouco mais sobre o poder da imagem pessoal foi a consultora de estilo Beth Pietro, que nos deu dicas preciosas e passou aqui pelo programa no ano de 2017. Confere aí. Para a gente iniciar esse nosso bate-papo, eu queria que tu me falasse no que se traduz essa imagem pessoal. A imagem pessoal deve ser considerada tão importante quanto qualquer item, quanto cuidar da saúde, quanto o bem-estar. Por quê? Porque se uma pessoa está em início de carreira, ela precisa cuidar do seu marketing pessoal, ela precisa passar credibilidade, ela precisa ser reconhecida. E daí tu pensa, mas não é só com o conteúdo, só com, né, com a parte relacionada diretamente com a profissão dela, conhecimento né, específico. com conhecimento específico? Não. Porque as pessoas costumam julgar, olham para as pessoas e julgam primeiramente pela aparência, mesmo antes de tu abrir a boca. Já estão emitindo um julgamento. Sim. E eu já tive assim, várias clientes que me falaram, eu não vou em tal profissional porque eu acho ela muito enfeitada, por exemplo. Sim. Então, quanto que essa parte do visual, né, a parte onde entra a parte da consultoria de estilo, de autoconhecimento, é importante para ti ter, passar essa imagem para teus clientes, para as pessoas, ou seja, grupo familiar, grupo de amigos, não necessariamente parte profissional. Só o profissional. Exato. Me diz uma coisa, no dia 29 de março vocês vão fazer esse workshop ali na sede da CI. O workshop depois a gente vai colocar na tela para vocês, vai ser às 19 horas. Para essa primeira turma as inscrições já estão encerradas, né? Isso, está fechada a primeira turma. Lembrando que vai ter uma segunda edição no dia 8 de abril, que as inscrições estão abertas, ainda restam poucas vagas. No final do programa a gente coloca o telefone aí para vocês entrarem em contato e buscarem mais informações. Mas específico nesse do dia 29, é o primeiro que vocês estão fazendo aqui em Cruz Alta. Eu queria saber a partir de que percepção, de que demanda vocês sentiram espaço para estar trazendo esse workshop aqui para Cruz Alta, Beth? Sim, tem um pouquinho de história em tudo isso. Professora, né, há 30 anos na rede estadual e particular de ensino, sempre observei que falta tempo para as pessoas estarem, às vezes até elas têm as roupas, têm os acessórios, têm tudo, mas falta tempo para se organizarem, né, para trabalhar com adequação e de uma forma assim, que esteja iluminada, né, bem vestida no caso. Não é questão de dinheiro, de comprar coisa cara, é questão de estilo. Então, essa necessidade que eu senti historicamente, já vem há bastante tempo. Depois eu fiz vários cursos com a Tita Guiar de São Paulo, com a Lilian Jordão, fiz no Senac em Porto Alegre, vários cursos dentro desta área. E daí, é a mesma coisa, as pessoas estão iniciando a carreira na área da saúde, são médicas, são advogadas e precisam passar, são jovens
e precisam passar uma imagem de credibilidade. Então, aí entra a consultoria. Por quê? Porque, às vezes, é preciso envelhecer uma pessoa jovem para ela passar a credibilidade. Ou através de um óculos, sem a lente, sem grau. Ou, às vezes, rejuvenescer uma pessoa mais velha. Sim. Então, são várias técnicas que a gente utiliza. Mas relacionado ao workshop, é estilo, identificação, vai ter o teste, vai ser identificado o estilo da pessoa, a coloração, né, dentro daqueles aspectos claro, escuro, brilhoso, opaco, dourado ou prateado, tá? Uma referência sutil a respeito disso aí, que é bastante importante. Sim. E o biótipo, que é o tipo físico da pessoa. Como eu posso usar as roupas, os acessórios de acordo com o meu corpo. Isso aí é importantíssimo. As pessoas têm dificuldade quanto a isso? Tem dificuldade, porque às vezes porque essa história do mostra-esconde, né? Aquilo que está sobressaindo eu vou ter que dar uma escondida. Sim. E aquilo que está escondidinho eu vou ter que dar uma realçada. Então é mais ou menos esse joguinho que a gente trata, e daí não é só no setor profissional, porque até tem gente já que não trabalha. E daí vai fazer workshop porque quer estar melhor no grupo de amigos, nos seus familiares, tem filhos jovens. Então quer estar sempre transitando com adequação nos lugares. Nos locais. E hoje em dia a imagem é uma das preocupações das pessoas, né? As pessoas se preocupam extremamente quando elas te olham, o que o outro vai pensar, né? Exatamente. Então é aquilo que eu acho que eu não sei se eu já coloquei. O que é importante assim, ó, quem eu sou, tá? E como eu quero ser vista pelas pessoas. Sim. Então não adianta só saber, eu sou assim, uso qualquer roupa, eu sou mais eu. A gente já ouve isso daí, mas não é assim. Não é assim que funciona. Porque esses dias eu assisti uma entrevista da Constanza Pascolato, onde ela colocava que muita gente está trabalhando, tá, né, com adequação, rigor e coisa, tá, sai dali, se solta, né, tira tudo. Sim. Não, porque vai que, por exemplo, saio do trabalho, solta, troco e vou para um restaurante, ou vou para um bar, para um happy hour, e lá tem um cliente. Na área da educação, lá tem os pais do meu aluno. E aí te enxergam com aquela figura desconstruída do que tu habitualmente te vende. Lá tem um cliente que se eu sou uma médica, dermato ou plástica, alguma coisa assim na área da beleza, daí ela tá lá totalmente, né, sem adequação no seu visual, no seu look. Então daí a pessoa já repensa, mas eu vou lá naquele profissional, acho que eu não vou, acho que eu vou desmarcar. Sim. Então essas coisas acontecem. Então tu continua trabalhando sempre. Sai do trabalho, tu tem que ter essa ideia. Tu vai continuar trabalhando. Tá? E outra coisa assim também, ó. Por exemplo, não quero, eu não quero que a minha roupa passe nada. Eu tô bem assim. Mas não, a roupa sempre está passando uma informação da tua pessoa. Sempre. Claro. Esteja no mercado, na missa, caminhando na rua, tu está sempre passando uma informação da tua pessoa. Viu só quanta dica legal que a consultora Beth Petro nos passou? Mas agora a gente vai mudar de assunto e vai relembrar, melhor dizendo, uma polêmica que afetou o país lá por meados do mês de abril de 2017, que foi a Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal, que na época investigava denúncias de pagamento de propinas para a liberação de produtos sem a fiscalização adequada. Quem conversou conosco sobre esse assunto foi a professora Ludmila Salazar, que trabalha com a disciplina de Indústria e Inspeção de Carnes aqui na instituição. Reveja como foi. Primeira pergunta que eu quero te fazer é que todas essas denúncias, né, que aconteceram partiram de um auditor fiscal federal agropecuário. Que, segundo ele, havia irregularidades com as carnes estragadas, ou melhor, fora de padrão, né? Nos frigoríficos de Curitiba. Esse auditor, ele é médico veterinário. Sim, fiscal federal veterinário. E eu queria que tu me falasse da importância do médico veterinário em todo esse processo. Na verdade, Lu, quando o acadêmico ingressa no curso de medicina veterinária, geralmente o acadêmico pensa que vai lidar só com pet, né? Ou com animais de grande porte.
E durante a faculdade eles conseguem observar que o veterinário tem uma ampla, né, parte aí na cadeia produtiva de carnes. Sim. E aí existe a inspeção e a tecnologia também de alimentos de origem animal. Para você chegar a esse setor de fiscal federal agropecuário, é um concurso público. Então, o veterinário tem que passar por um processo seletivo. Sim. E a importância do veterinário nessa cadeia é: nós somos o único profissional capacitados a ver essas doenças em órgãos, em carnes, né, em vísceras, e liberar ou não este produto para consumo humano. É o que eu sempre digo, nós somos veterinários de pessoas, de humanos. Então, o veterinário está capacitado para fazer essa inspeção, e aí, liberar ou não, né? Então, o fiscal ele tem aquele poder de dizer: eu vou liberar uma carne que eu vou comer. Então, se eu comer, a sociedade pode comer. Sim. Então, esse é o papel principal do veterinário nesse setor de inspeção. Para que a gente possa entender um pouco mais toda essa confusão, né, que está acontecendo no que se refere às carnes, eu queria que tu me colocasse as diferenças da carne in natura, dos embutidos e dos termoprocessados, que são os enlatados. Isso, vamos lá então. O que se entende por carne in natura? Carne in natura é qualquer carne que não tem tempero nenhum. Não tem nada, não tem sal, não tem aditivos, não tem condimentos, não tem estabilizantes, corantes, edulcorantes, não tem nada. É a carne in natura, que a gente pode vender a carne in natura a vácuo, a carne in natura refrigerada ou a congelada. Para vocês terem uma noção, o que é carne in natura congelada? É a que vai para exportação. É o que manda muito para fora, para os países aí que está na mídia, né? China, União Europeia, Estados Unidos. Então, são carnes in natura sem tempero. Então, nós temos 3 tipos de embutidos hoje: os frescais, os fermentados e os cozidos. Os frescais enquadra-se a linguiça, que foi comentado. Os fermentados se enquadram os salames, né, e derivados. E os cozidos se enquadram as salsichas e as mortadelas. Bom, esses são os embutidos. Esses sim, vão condimentos, vão aditivos, vão até farinha, né, que foi comentado também, que tinha farinha na salsicha. Sim, a legislação permite. Permite isso. Pode colocar farinha. Sim, isso é legal. É só olhar na legislação, isso não é fraude. Dentro dos padrões, dentro do valor liberado pelo Ministério da Agricultura e pela Anvisa, né? E os termoprocessados, que a gente comenta também, são as carnes enlatadas. Por que eu chamo isso? Porque não teve problema nenhum com termoprocessado. Não foi citado em momento nenhum. Não foi. Só que teve países como Trinidad e Tobago e outros da América Central que barraram, né, a entrada de carne termoprocessada. O que é essa carne termoprocessada? São os enlatados. Então, a gente tem almôndegas, o corned beef, a gente tem as salsichas enlatadas, que são outros processos que são feitos na indústria. Então, esses são os 3 tipos assim que eu queria falar para vocês, que ficasse bem claro. Claro que você compra carne a vácuo temperada, isso existe no mercado também, mas ela não é mais tão in natura, porque ela é uma carne in natura, mas temperada, com sal e outros temperos. Isso tem para comprar no mercado. Sim. E é permitido pela legislação. É permitido pela legislação. Sim, sim. A grande polêmica dessa operação da carne fraca foi que a carne, né, alguns lotes, né, diz que estavam vencidos, né? Havia a inserção de papelão, que o papelão foi uma grande polêmica, né? Em lotes de frango, cabeça de porco em embutidos e o uso do ácido ascórbico. Vamos esclarecer um pouco essa questão. O ácido ascórbico é um grande conhecido das pessoas e que muitas pessoas desconhecem, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A questão do papelão, né, gerou uma grande polêmica, tudo isso. Esclarece pra gente, então, Ludmila. Assim, não foi só em lotes, foi em lotes de carnes mecanicamente separada, que é CMS, tá? CMS é uma carne moída, bem processada de aves, que é muito utilizada em embutido cozido. Mortadelas e salsichas, por exemplo, tá? CMS não pode ir embutido frescal, é ilegal, tá? Bom, papelão, quando a gente falou ali na empresa, até citada foi a BRF, papelão não entra dentro do frigorífico na parte de manipulação de alimentos. Onde é que entra o papelão? Lá no final, lá na chamada embalagem secundária.
Então, o frigorífico, eu quero que as pessoas entendam, tem a parte de manipulação, tem a sala de cortes, tem essa sala de CMS, onde se moe essas carnes e se embala em plásticos. Depois de embalado em plásticos, é que se coloca em papelão. E isso foi bem falado na reportagem, né? O pessoal da BRF veio em cima e esclareceu. Jamais vai ter papelão, até porque se tiver, nós iríamos notar, né, gosto, e outra, ia aumentar o processo de putrificação, ia apodrecer mais rápido. Então é totalmente errado, né? Infelizmente foi, até um adendo agora, Luciane, só a favor, acho que o que a Polícia Federal fez, o que o colega, o auditor fiscal fez em denunciar foi correto, sou totalmente a favor, né? O que eu não sou a favor é o método de como a Polícia Federal veio trazer isso à tona. Né? O público, em geral, levou um susto, né, do jeito que foi passado para a população. Não, e os reflexos disso para o nosso mercado da carne, né, os reflexos, né, no mercado externo estão sendo, assim, catastróficos. Sim, né? Estão sendo catastróficos. Até isso daí a gente já comenta, até o que eu queria também deixar claro, é que a gente, na disciplina de indústria e inspeção, eu faço 3 viagens por semestre com os alunos. A gente visita a frigorífico de bovinos, de suínos e de aves. E entre vários que eu já fui, desde que eu leciono aqui na universidade, a gente já visitou plantas da BRF e plantas da JBS, que são as que estão sendo faladas, né? A gente vai seguido a BRF de Marau e de Concórdia, e a JBS a gente vai para Frederico Westphalen. São empresas sérias, são empresas capacitadas com pessoas sérias, fiscais sérios, que lutam e que querem que o alimento chegue na mesa do consumidor sem problema nenhum, né? Então, a gente cabe, como tu ressaltaste no início, foi uma denúncia focada no Paraná. Então, nós no Rio Grande do Sul não temos problema, né? A gente tem empresas sérias, a gente pode confiar sim. Tá? Então, que fique bem claro, os alunos sempre visitam e eu busco essa visita e ainda bem que os frigoríficos nos abrem, eu fico feliz, porque os alunos já saem com uma outra visão e veem, né, que tem muita coisa sendo dita que não é. Que não é verdade. Né? A gente escuta barbares aí, um exemplo que eu te digo, eles chegam, vai carne de cavalo na mortadela. Não vai, né? São coisas que tu bota na internet e te baixa horrores. Então, vamos falar o que é verdade, não ficar inventando. Então, a polícia, infelizmente, ela levou ao público, né? Bom, tanto que estão agora se conversando com a justiça e eu acho que eles viram, né, que fizeram, infelizmente, o erro. Contra a corrupção, certíssimo, tem todo o meu apoio. Assim como tem laranjas podres em outras profissões, na nossa também vai ter. Claro, é verdade. E antes também de continuar a tua pergunta, cabe ressaltar, né, isso fica bem claro, de 11 mil funcionários que existem no Ministério da Agricultura, 33 estão sendo investigados. Então, é um número pequeno. Né? A gente tem que também relevar. Né? Então, vai ser dado aí um bom destino para esses 33 aí. Eles vão ter que pagar, né, pelos erros que cometeram. E este ano o Grupo Teatral Máscara completou 25 anos de trabalho. E para marcar a data, o grupo se desafiou e montou o espetáculo A Encenação da Paixão de Cristo. O diretor do grupo conversou comigo aqui no programa. Reveja como foi essa conversa. É a primeira vez que vocês vão fazer a encenação? É a primeira vez e, olha, está sendo difícil. Porque é muita coisa que se envolve, né? Mas é a primeira e a intenção é que, assim como em outras cidades do Brasil, isso vire uma tradição. De que todo ano tenha, seja com o Grupo Máscara, seja com outro grupo que queira fazer, seja com qualquer pessoa. Mas que todo ano se encene, até por questões aí eu acho que entram no meio, questões econômicas e turísticas. A gente tem um santuário de Fátima, que mal ou bem é usado só praticamente na época da Romaria de Fátima. Uma vez por ano. E nos outros dias, claro, para o pessoal ir lá tomar um chimarrão, brincar com as crianças. Mas a gente poderia, assim como grandes cidades que têm monumentos importantes religiosos, transformar aquilo num centro de peregrinação em outras épocas. Claro, né? movimentá-lo mais. Movimentá-lo mais. Então, por isso que a intenção é começar pequeno esse ano e isso se tornar
cada vez maior. Me diz uma coisa, vocês têm parceria nesse projeto, né, que é da Secretaria de Cultura e das igrejas, tanto a católica como a luterana. Como é que foi a construção desse trabalho de vocês? Na verdade, a gente foi primeiro atrás da Secretaria de Cultura, né, que com a Laura lá, que é a secretária, que é a nossa amiga e tal, e a gente foi encarecidamente pedir o apoio, porque para fazer um evento dessa grandeza, a gente vai ter um gasto meio grande, né, com figurinos, com roupas para todo o elenco, com som, luz, etc e tal. Aí, logo a partir disso, a Laura foi junto com a gente atrás das igrejas, né, fomos entrar em contato com a Igreja Católica, com as igrejas luteranas, porque a intenção era fazer um evento ecumênico, né, e agora já se tem essa ideia assim, ó, é mais ainda, é todo mundo, não importa a religião, vamos para a rua, ou para ver a história do Jesus Cristo, ou para ver o Grupo Máscara, ou para celebrar a Páscoa, ou para ter uma Sexta-feira Santa diferente. Então, N motivos para se ir até onde vai acontecer. Aí o padre da catedral prontamente gostou da ideia, apoiou, os pastores da igreja luterana também, e a gente está fazendo meio a 30, 40 mãos esta coisa que vai ser... Porque quando a gente tem a ideia, né, quando tu vai promover um evento assim, tu pensa uma coisa, mas aí tu vai te batendo em situações, encontrando pessoas, vencendo desafios, e aí surgem novas ideias, então vai se transformando num outro produto. Daqui a pouco já é uma outra coisa. E começa com uma formulação e vai acabar com outra. E isso é bonito, né? Isso tem muito a ver com a arte. E eu tenho que mencionar também que os supermercados Link deram todo o apoio também, vão ajudar, vão colocar um palco lá também para nós, porque são vários palcos no projeto, né? E o pessoal do supermercado Link percebeu a importância de um evento dessa grandeza. Pois é, eu ia te perguntar sobre essas questões da produção do espetáculo. Como é que está sendo isso? Esse espetáculo, ele tem saída da Praça Érico Veríssimo, né? E ele vai até o Santuário Nossa Senhora de Fátima. É um percurso longo, né? Por que da escolha deste percurso e não fazer ao entorno ali da praça ou em algum outro lugar? E como é que está sendo a produção desse espetáculo? Porque é uma coisa bem grandiosa. Bem, assim, na verdade, a intenção, primeiro, era dar um clima, assim, de procissão, porque provavelmente, se for um número grande de pessoas, eu espero que vá, muita gente não vai enxergar algumas coisas que acontecem na rua. Então, a intenção é dar um clima mesmo de procissão, de romaria. Mas a gente também queria que o público meio que sentisse como é que foi essa caminhada, esse trajeto de Jesus subindo, né, até a Gólgota, o Calvário todo. Então, a nossa caminhada até o monumento meio que repete esse percurso, né, já que tem uma subida e tal. E a intenção também é que os dois pontos, acho que principais do cristianismo em Cruz Alta, digamos assim, que é a catedral, né, que é na nossa diocese, a representação maior, e do outro lado o Santuário de Fátima. Então tem uma coisa geográfica tão bonita e simbólica nisso tudo. Então começa na catedral às 4h30, logo após aquela cerimônia tradicional que tem às 3h, né, da morte de Cristo. Às 4h30, na frente da catedral, começa a encenação, vai ter um palco, depois tem outra cena na praça, depois o povo desce em caminhada, tem outras cenas no decorrer da Coronel Pilar. Aí tem outra cena lá na subida do morro da Nossa Senhora de Fátima, e o grande final dentro do monumento, com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Para isso, a gente está contando com pessoas da cidade, voluntários que queiram participar, para fazer personagens de romano, de povo, né? Então, envolve muita gente, envolve muito figurino. A gente também está ainda fazendo um chamamento, quem quiser até o último instante vir ajudar, para fazer corrente humana, para ajudar a guiar o público, que nos ajude, porque a intenção não é assim, ó, é um evento do Grupo Máscara. Não é. É um evento da nossa cidade. O Grupo Máscara apenas encabeçou. Mas a intenção é que muita gente apoia. A gente convidou os escoteiros, a gente convidou grupos de jovens, todo mundo que queira participar para fazer uma coisa, porque eu acho que quem sai ganhando somos todos nós. Somos todos nós. Eu até tô rouco, peço desculpas a todos. Mas é por causa dos ensaios que são todas as noites, né? Então, a gente anda gritando muito, crucifica. Vocês estão ensaiando todas as noites. E quantas pessoas estão participando desse processo da encenação ao todo, Olha, Kleber? Até agora, eu acho que a gente deve ter umas 35 para 40 pessoas. Mas a nossa intenção era bem aumentar. Mais gente, né? Porque para essa história ficar legal, contada de um jeito bem cheio de ação e tal,
Porque é quase uma coisa cinematográfica, né? É aqueles soldados que vêm, que prendem aquele homem, aquela traição toda, aquela corrupção que acontece, que envolve o Romano, o governador de Jerusalém, a igreja. Então, para te contar essa história do jeito que ela precisa ser contada, para que o público a compreenda, o legal é tu ter um elenco bem grande, né? E o Grupo Máscara, infelizmente, não tem. E agora nós vamos falar de saúde. Uma das minhas entrevistadas durante o ano de 2017 foi a médica ginecologista Graciela Machado. O nosso bate-papo foi a saúde da mulher. Reveja como foi. Então, hoje a gente vai falar sobre a saúde da mulher, sobre o menstruar ou não menstruar. Qual que é a melhor opção? Fica a critério de cada uma? Exatamente. Então, hoje em dia, a mulher adquiriu essa decisão. A decisão é dela, é uma opção dela, menstruar ou não menstruar. Uhum. E me diz uma coisa, esse não menstruar é algo relativamente novo, né? Que há tempos atrás não se tinha essa opção. Mas muitas mulheres se perguntam, se questionam se esse não menstruar traz algum malefício à saúde. Tá, então, a pílula anticoncepcional foi criada tem em torno de 50 anos, um pouco mais. Então, imagina se hoje já dá esse tabu todo do não menstruar, imagina se há 50 anos atrás, quando inventaram essa pílula, já bloqueassem a menstruação. As mulheres não iam aceitar isso, né? Tem muito tabu em relação a isso. Então, foi criado um método onde tu tomava 21 dias de pílula. Então, essa pílula faz com que bloqueie a função do teu ovário não vai funcionar, o teu endométrio não vai espessar para receber aquele embriãozinho. E naqueles 7 dias de pausa, por uma supressão abrupta daquele hormônio, o endométrio cresce e descama. Em 7 dias acontece isso. Até essa semana eu tive uma paciente que me perguntou, doutora, mas eu ovulo naqueles 7 dias? Não, não. Há uma supressão da ovulação com o uso do anticoncepcional. Aqueles 7 dias, por falta daquele hormônio, o endométrio tem que crescer e descamar, que é aquela camadinha interna, o tapetinho interno que forra o útero, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que, assim, não precisa haver essa proliferação e essa descamação do endométrio. Se a paciente seguir fazendo o uso nesses 7 dias de pausa, esse endométrio vai ficar sempre fininho e ele não vai proliferar. Então, não vai ter nenhum malefício para ela essa opção de não menstruar. Na prática, como que se faz, né, para bloquear essa menstruação? Então, existem diversos métodos, né? A pílula é a mais comum. Então, o anticoncepcional oral, hoje em dia, ele já vem preparado com 28 comprimidos na caixinha. Tem muitos que já são assim. E aí, você pode seguir o uso contínuo. Tem algumas outras pílulas que, conversando com o seu médico, elas são de 21, mas você poderia usar ela de forma contínua, né? Também existem métodos injetáveis, que é uma injeção trimestral que tu pode ficar fazendo para suprimir a menstruação. Até outros métodos, como o anel vaginal, que é um método contraceptivo, o adesivo. Você pode suprimir aquela pausa de 7 dias e usar ele de forma contínua. Isso vai do que você vai conversar com o seu médico, das queixas que você vai trazer para ele e qual vai ser a melhor opção que ele vai encontrar para o teu caso. Pode-se falar em alguns benefícios do não menstruar, porque as mulheres têm muitas dúvidas no que se refere assim, ó, a alteração de humor, a famosa TPM, outros desconfortos femininos, como retenção de líquido, aumento de peso. Exatamente. Essa é uma das principais indicações, né? A paciente chega queixosa, que tem um período pré-menstrual, ela tem alteração de humor, ela sente muitas cólicas. Muitas vezes são cólicas fisiológicas daquele quadro menstrual, outras vezes patológicas, secundárias, a mioma, secundária a endometriose, né? A cefaleia, tem muitas pacientes que se queixam de cefaleia pré-menstrual. Então, esses sintomas todos eu consigo resolver fazendo o uso contínuo do método contraceptivo escolhido. Então, teria esse benefício para elas, com certeza. E pode acontecer da mulher começar a usar um método contraceptivo e não se adaptar a ele, ter que trocar, ter que fazer ajustes? O que acontece? Às vezes, esse uso contínuo faz uma atrofia tão importante do endométrio, então aquela camadinha interna, que nunca sangra, que nunca prolifera, vai ficando tão fininha, que ela fica igual uma pele esfoladinha, assim, começa a porejar sangue e dá o famoso escape, ou spot. Então, esse spot, às vezes, a gente tem que manejar. É bom ir conversar com o médico. De vez em quando, acontecer uma pequena quantidade, é comum, né? Elas perguntam, é normal? É comum. Pode acontecer, vamos observar. Sim. Mas em outros casos fica persistente e há necessidade do médico intervir. A usar algum outro tipo de hormônio, dar uma proliferada naquele endométrio, depois retornar com o uso de uma outra pílula que consiga sustentar esse endométrio atrófico sem que ele sangre.
para que a mulher possa fazer todo esse processo de bloquear a menstruação, né, que muitas mulheres vêm optando em fazer esse processo, em se adaptar a essa nova, né, esse novo estilo de vida, é preciso se ter um acompanhamento médico e é importante, né, que se tenha esse acompanhamento médico? Eu acho que sempre é importante fazer sua consulta com o ginecologista, trazer essas questões, essas dúvidas, e ele vai explicar qual a melhor forma da gente fazer essa supressão da menstruação. Porque muitas vezes tem pílulas com uma dosagem menor de hormônio, de estrogênio, que não vão sustentar esse ciclo, que vai ficar o escape mais fácil, então ela vai ficar chateada, poxa, tentei usar contínuo e não deu certo, mas talvez não deu certo porque não usou o hormônio adequado, ou que não era adequado para ela. Sim. Não adianta o que é adequado para a amiga, pode não ser adequado para a pessoa. Então eu acho que faz parte da consulta com o ginecologista, essa troca da paciente vir com essa queixa, do médico dar a opção e eles escolherem as opções melhores, porque hoje a pílula, ela vai te trazer outros benefícios além de não menstruar ou além de regular o teu ciclo, né? Ela pode ser antimineralocorticoide e não deixar reter tanto líquido, ela pode ser antiandrogênica e melhorar a tua pele, ela pode ter um maior controle do ciclo e não dar escape. Então, dentro das queixas da paciente, o médico vai escolher a melhor opção para ter mais sustentabilidade, para durar mais, para ela poder fazer uma consulta só dali 1 ano de novo na sua rotina. Então, acho que é interessante conversar com seu médico, sim. E outro tema relacionado à saúde que ganhou espaço aqui no Sala de Estar foi a obesidade. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde e divulgada no primeiro semestre de 2017 mostrou dados que confirmam que a população brasileira está mais gorda. O meu entrevistado foi o Dr. Elvio Pereira. Acompanhe como foi. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, o nosso estado é um dos que apresenta maior registro de pessoas com sobrepeso. Eu vou lhe perguntar se o estilo de vida que o brasileiro vem levando hoje é um dos principais fatores que vem contribuindo para esse aumento de peso. Com certeza. A qualidade do alimento, por exemplo, o Rio Grande do Sul hoje é apontado como estado há muito tempo já, com maior índice de sobrepeso e obesidade. Mas isso está muito vinculado ao tipo de alimento nosso. É churrasco, é a carne gorda, é uma alimentação assim realmente substanciosa, né, do ponto de vista de gordura, e isso com certeza está sendo definitivo para o nosso aumento de peso. É claro que tem outros fatores, né, além do alimento, a pouca atividade física que as pessoas desenvolvem, porque até o dia a dia delas é muito movimentado, muita atividade, né? E isso tira a pessoa da atividade física e, por consequência, vem o aumento de peso, né? Essa falta de atividade física que as pessoas estão deixando de lado, quem tem a intenção de retomar a atividade física pode fazer ela com que frequência durante a semana? É necessário ser todos os dias ou não? Estudos dizem que a atividade física diária tem um rendimento maior, né, no que diz respeito à perda de peso. Mas a gente, né, já fica satisfeito quando a pessoa, né, consegue fazer até 3 vezes ao dia, 3 vezes na semana a atividade física. Uma atividade de 40 minutos, 1 hora, não precisa ser mais que isso, né, já é suficiente para poder manter uma queima calórica, né, suficiente para equilibrar a sua ingesta, né, com a queima. E isso, então, faria com que a pessoa conseguisse manter um peso estabilizado. Né? Então, só que o que a gente vê é que, às vezes, tem muito caminhador de fim de semana, né? Então, é uma atividade física que não chega a ter um resultado substancial. É bom para a atividade aeróbica da pessoa e tal, né, mobilizar-se, mas não que ela vá ter uma queima eficiente que traduz em diminuição de peso. Mas não deixa de ser bom também, né? Não tem o resultado como se esperaria que tivesse. Sim, o resultado é mais escasso, é escasso. Sim. Mas uma frequência de 3 vezes por semana já é, né, uma boa alternativa para diminuir seu peso. É o ideal para ir começando e depois pegando gosto pela coisa, fazer todos os dias. Sabe que isso é interessante. Toda vez que a pessoa engrena, vamos dizer, numa atividade física,
ela libera, né, uma substância, um hormônio chamado endorfina. Sim. E ele, por sua vez, quando a pessoa não libera esse hormônio, que isso vem através da atividade física, uma das causas, né? Ele sente falta. Então, isso é que nem um vício, né? Quanto mais faz, mais vontade vai ter que fazer. Sim. Quando deixa de fazer, vai ser ressentida a falta. Né? Então, a continuidade, né, é fundamental, né, na atividade física, até para que isso também se desenvolva, esse mecanismo no interior da pessoa, a parte hormonal da pessoa, e que favoreça daí ela a manter-se, né? Sim, claro, na atividade. É como uma cachaça, né? Sim. Quanto mais faz, né, quanto mais toma, mais tem vontade. Tá certo. A gente sabe que a obesidade tem relação com várias outras doenças, né? Quais são as doenças que vêm da obesidade e do sobrepeso, que estão relacionadas? Assim, a obesidade, como é a primeira coisa, as pessoas têm que entender obesidade como doença. Que eu acho que não entendem ainda. Isso é um paradigma que tem que ser quebrado. Obesidade é doença. Né? Existe o Código Internacional de Doenças, o CID, que tem lá o seu número. Então, se está rotulado lá como doença, é doença. Né? Não é só um problema estético. Sim. Né? Que a pessoa, o que chama atenção na pessoa e que ela se incomoda, às vezes é a estética. Pela estética. E não é uma doença. Né? E essa doença é uma doença metabólica, ou seja, gera no nosso organismo alterações em outros sistemas. Né? Então, aumenta colesterol, aumenta triglicerídeo, a glicose, né? E aí vem o quê? Vem a hipertensão, né? A doença cardiovascular, pode vir os infartos, né? Doenças osteoarticulares, joelho, coluna, quadril, quer dizer, vem comprometendo todo o organismo da pessoa. E às vezes a pessoa não precisa ter 40, 50 quilos acima do que deveria. 10, 15, 20 quilos, dependendo do organismo de cada pessoa, já é suficiente para começar a promover essas alterações metabólicas. Então, eu sempre costumo dizer para os meus pacientes que a obesidade é a mãe das doenças. Né? Porque a partir dela, né, vem toda uma cadeia de outras doenças. Como eu já mencionei para ti. E a hipertensão, né, o diabetes, a dislipidemia, a gordura no fígado, né? Que hoje, né, a incidência está muito alta porque as pessoas estão muito acima do seu peso, estão comendo muito errado. E isso aí está desencadeando, né, uma enormidade de doenças e todas, né, vai contribuindo para diminuir a longevidade dessa pessoa. Né? É que nem uma ferrugem, né? Quanto mais aumenta, mais ela corrói. Claro. Então, a obesidade, quanto mais tempo a pessoa mantém-se com ela, mais doenças vão aparecendo. Sim. Né? E qual é o momento que a pessoa tem que se ligar que, eu aumentei de peso, né? Ela vem aumentando gradativamente, mas não vem dando bola para essas questões. Qual é o momento que ela tem que ligar a luzinha e o start dizer assim, não, agora, pera lá, eu preciso procurar ajuda, está na hora, né? Quando passou dos 10, dos 15, dos 20, como é que é? Não, assim, nós temos uma fórmula para calcular o nosso peso, o nosso índice de massa corporal, que é... Conhecido IMC. O IMC. É uma medida, ela foi criada há muitos anos atrás, é um tanto empírica, mas ainda hoje, como é uma medida internacional, ela fica. Né? Tem outras maneiras de se medir, mas são de maior custo. E o IMC, né, uma balança, uma trena, tu calcula ele. Né? Então, assim, o IMC seria, né, o teu peso dividido pela altura ao quadrado, aí vai dar um determinado número. Se esse número for acima de 25, tu já entra em sobrepeso, né? E até a 30, de 25 a 29,9, seria sobrepeso, né? Então, estaria numa faixa de 10, 15 quilos acima. Essa faixa, quando tu entra nela, acende essa luz, né? Quando passa dos 30 de IMC, daí já entra o que a gente chama de obesidade. Aí a obesidade é grau 1,
né? Acima de 35, obesidade grau 2, acima de 40, obesidade 3, né? Ou mórbida. Né? Então, passou disso, já acendeu a luz. Então, né, convém que as pessoas já comecem a ter um cuidado com a alimentação, né? Se não praticar algum tipo de atividade física. Atividade física não quer dizer academia. Sim. Tá? É academia, é natação, é corrida, é caminhada, etc. Quer dizer, qualquer tipo de atividade física. Resumindo, mexer-se. Claro, né? não ficar parado. Promover queimas de caloria. Isso que é importante. Que é importante. É importante. Porque daí tu vai ter um balanço, né? Sim. Calórico que fica, né, dentro das tuas necessidades basais diárias. Né? Sim. Isso que é importante. E o ano de 2017 foi campeão quando nos referimos a escândalos políticos no país. Tudo isso agravou muito mais a crise econômica pela qual o Brasil passa. Quem conversou conosco sobre esse assunto foi a professora do curso de Direito, Raquel Souto. E para a gente começar essa nossa conversa, Raquel, eu queria te perguntar em termos práticos, né? O que significa todos esses últimos acontecimentos que vem acontecendo na nossa política, envolvendo o nome do presidente Temer agora, que está toda uma questão complicada, né? Que se fala que ele tinha conhecimento de pagamento de propina e caixa 2. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão. Como diz Tata Werneck, né? Comente. Assim, nós estamos vivendo, né, uma crise política hoje no nosso país, uma crise que nós estamos enfrentando uma situação bem grave, uma situação política bem delicada e que com certeza está deixando todos nós perplexos, né, com essa real situação. E agora, com a delação, né, dos empresários da JBS, né, que trouxeram, então, o presidente Temer, né, nas suas delações, nas escutas, né, telefônicas, essa crise política, então, ela está tendo um rumo, né, bem delicado, né, para essa situação. Claro que a gente tem que entender que toda delação, ela não pode ser sozinha, né, a prova que vá condenar, né? Mas ela é, na verdade, um indício de um contexto, ela vai fazer parte de um conjunto probatório, né? Então, ela tem, sim, uma importância, né? Mas não sozinha e isolada. E diante dessas situações que a gente está verificando hoje, né, a gente começa a perceber que nós estamos na iminência, né, de alguns, digamos assim, procedimentos políticos que vão ter que ser tomados, né, porque nós estamos na iminência de uma vacância no cargo de presidente da República, mais uma vacância. Né? Nós tivemos em 2016, pelo processo de impeachment, né, o afastamento, então, da presidente Dilma e o seu sucessor natural, sim, o vice-presidente, assumiu, então, o cargo. E agora nós estamos na iminência de que o cargo de presidente fique vago, né? E quem ocupa esse cargo, né? Essas são as grandes discussões e o que vai acontecer com relação a essa situação, né? Como que vai se proceder toda essa transição, digamos assim, e substituição e sucessão do cargo de presidente da República. Para o pessoal que não tem muito conhecimento dos termos jurídicos, explica para eles o que é a vacância. A vacância do cargo de presidente é o cargo ficar vago, né? O impedimento do presidente da República não poder ocupar aquele cargo, né? Está impedido. E há um impedimento, então, na verdade, vai acontecer uma sucessão, e a sucessão ela tem um caráter definitivo, né? Então, vagou o cargo de presidente da República, então, vai ser, pela Constituição Federal, né, que nos coloca, esse cargo vai ser
vai ter os seus sucessores, né, que já estão autorizados pela Constituição Federal a ocuparem, então, esse cargo de presidente da República que está vago, né? E daí tem todo esse procedimento que a Constituição nos coloca de como que vai ocorrer esta vacância, né? Me diz uma coisa, o presidente Temer, nos seus últimos pronunciamentos, disse que não renuncia. Sim. Né? Ele disse que não existe essa palavra no dicionário dele, né? Para ser bem clara. O que pode acontecer com o presidente Temer? Na verdade, eu vejo que a renúncia do presidente Temer seria a forma mais, digamos assim, menos penosa, digamos assim, né? E a forma que que seria a melhor saída, digamos assim. A forma mais tranquila de passar por tudo isso. Se é que existe melhor saída. Porque a vacância do cargo, eu entendo que nós estamos sim na iminência, porque agora, dia 6 de junho, né, sai o julgamento do TSE, da cassação, então, da chapa Dilma Temer, né? Vindo a ser cassada a chapa, o Temer automaticamente ele é afastado da presidência da República. Outra situação é a renúncia do presidente da República, ele renunciar. E a outra situação é o processo de impeachment, né? Os pedidos do processo de impeachment, todo esse procedimento, né, do impeachment, de todo este processo que é complexo, que é demorado, que não é simples e que pelo curto tempo que a gente tem até as próximas eleições, né, de 2018, vai ser um processo bem demorado para isso, né? Então, eu vejo que tem essas três possibilidades aí, que o presidente da República, então, vai ser afastado do cargo, né? O que acontece agora com o afastamento do presidente da República? O que a Constituição nos diz? Afastando o presidente da República, então, assumirá presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa é a sucessão, né? Nesta ordem sucessiva. É isso que a Constituição nos diz, né? Mas não é o que pode acontecer. Não é o que pode acontecer, porque muita gente também diz que é importante esclarecer que o presidente da Câmara daí não pode, o presidente do Senado não pode. Não é que não possa, na verdade, eles são investigados na Operação Lava Jato, né? E hoje existe uma decisão do STF, não é uma decisão ainda definitiva, mas que é uma decisão que se né, for réu, não pode ocupar o cargo de presidente da República, né? Então, se eles forem réu na Operação Lava Jato, então o presidente da Câmara fica impossibilitado, o presidente do Senado fica impossibilitado, assume o presidente do Supremo Tribunal Federal, que hoje é a Carmen Lúcia. E o que acontece vamos imaginar, então, a sucessão do presidente da República, né, assumindo um desses que são legitimados constitucionalmente, né, para essa sucessão. Como nós estamos faltando 2 anos para o encerramento do mandato do presidente da República, que são 4 anos, nós estamos, então, nos 2 últimos anos. A Constituição é clara e diz que, se vagar o cargo de presidente da República nos 2 últimos anos do mandato, assume, né, nesta linha sucessória que eu acabei de mencionar, e em até 30 dias realizar-se-á eleições indiretas. Então, na verdade, este sucessor, ele assume interinamente até que aconteçam as eleições. Por um período curto. Por um período de 30 dias, no caso, até que se realizem as eleições indiretas. Eleições indiretas são eleições do Congresso Nacional. Né? São realizadas pelo Congresso Nacional nos termos da lei. É isso que coloca a Constituição Federal. A dúvida está nos termos da lei. Que lei? O que diz esses termos da lei? Que lei? Né? Que lei é essa? Então, fica a questão de que isso é o que a Constituição diz. Né? Isso é o que vai
digamos assim, o que vai acontecer, né, em havendo a vacância do cargo por um dispositivo constitucional, que é a nossa lei maior. É esse o caminho que tem que seguir, não tem outra opção. Não tem outra opção, porque a Constituição diz isso, né? Tem hoje um clamor e uma discussão e pedindo as diretas. Pois é, eu ia te perguntar justamente sobre isso, porque nos últimos dias a gente viu uma movimentação, né, da população para irem às ruas, né, e pedirem pelas diretas, mas isso é descartado. Na verdade, assim, os movimentos que ocorrem são plenamente legítimos, claro, e podem acontecer, e o clamor e as manifestações populares são importantes nesse momento, né? E dizer se é possível, fazendo uma análise constitucional, não é possível as eleições diretas. Né? Tem que ser indiretas. Tem que ser indireto, porque a Constituição assim prevê. Né? Então, respeitando o Estado democrático de direito pautado pela Constituição, as eleições vão ser indiretas. Né? Mas como nós estamos vivendo um período de grande turbulência política e os acontecimentos estão sendo tão rápidos que a nossa conversa hoje aqui, amanhã nós estarmos desatualizadas né, na nossa conversa, porque está tudo mudando, né? Mas as diretas seriam possíveis em qual caso? Havendo uma alteração ou modificação do texto constitucional, né? E isso se faz por qual meio, qual é a medida? Por um processo de uma emenda constitucional, que é um processo extremamente complexo, que é um processo extremamente rigoroso. Ele tem que passar pelas 2 casas do Congresso, 2 turnos de votação, a aprovação de maioria qualificada de 3/5. Então, é um processo assim, ó, que para esse pouco tempo, né? Porque 2018, né, nós já temos novas eleições, então para esse pouco tempo não daria, não tem tempo hábil para isso acontecer, creio eu, né? É o que eu entendo. Então, nós estamos numa situação bem delicada mesmo, né? Que nos coloca, assim, nessa situação que o país, então, está vivendo, né? Então, e que está todo mundo apreensivo, está todo mundo, né, com dúvidas, isso é normal, né? Porque nós também estamos com dúvida, né? Então, mas é algo que a gente tem que já estar pensando sobre essas situações, porque diante de todos os fatos que estão acontecendo, né, nós estamos na iminência, sim, da vacância. E durante o ano, a gente recebeu vários profissionais da imprensa aqui no Sala de Estar. O radialista Paulinho Barcelos esteve no programa e contou um pouco da sua trajetória profissional. Vamos acompanhar esse bate-papo? E hoje eu tenho um imenso prazer em receber aqui no estúdio Paulinho Barcelos. Seja muito bem-vindo ao programa, Paulinho. Eu que agradeço, né? Hoje estou na posição diferente. Sim. Normalmente sou eu entrevistado ou que entrevisto, hoje estou sendo entrevistado. Sim. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Esse ano a Unicruz TV está completando 20 anos de existência, né? E um dos nossos projetos aqui é trazer os profissionais que fazem a comunicação da nossa cidade para que a gente possa estar mostrando a cara deles, né? Para as pessoas conhecer. E as pessoas conhecem muito Paulinho Barcelos pela voz, né? Mas eu queria hoje que tu contasse um pouco da tua história, um pouco da tua trajetória. Há quanto tempo tu estás no rádio? Como é que Paulinho foi parar no rádio? Vamos para o retrospecto. Quase lá, isso é bem antes dos anos 2000. Bem, eu comecei a me apaixonar por rádio mais ou menos quando tinha 13, 14 anos, quando fui para o Rio de Janeiro. Tive uma situação bem delicada, a família foi passar o final de ano, Natal e Ano Novo, no famoso Réveillon de Copacabana, e eu peguei uma infecção dentária na época, um verdadeiro tratamento de canal. E todo mundo ia para a praia, e eu já não gostava muito de praia, tinha mesmo um pouco medo de mar e tal. E aí eu acabei ficando no carro porque não podia pegar sol por causa da infecção no dente. E aí eu comecei a descobrir algumas rádios. Eu não tinha muito contato com rádio até ali. Cruz Alta, na época, tinha 2 rádios AM e estava na implantação das rádios FMs. E aí eu escutei muito a 98 FM do Rio de Janeiro, gostei muito daquela forma, mas como é que um cara fala dentro de um aparelhinho de rádio e se comunica com as pessoas e as pessoas ligam? E aquilo ali me trouxe uma certa paixão. Quando eu voltei daí depois para Cruz Alta e tal, eu ainda era aluno do ensino médio, na época, segundo grau, eu comecei a ouvir mais as rádios de Cruz Alta.
Rossano Moroder, Jarbas Vargas, Sidney Amaral, entre tantos outros que faziam muito sucesso, Roni Teixeira. Sim. E surgiu uma oportunidade de um curso que o comunicador Roni Teixeira, que hoje atua na Rádio Cruz Alta e é meu colega de trabalho, ele fez esse curso no Clube Cruzaltense e que reunia ali pessoas que tinham interesse pela comunicação, que tinham a vontade de se comunicar e falar alguma coisa. Bem, fiz o curso, fiquei extremamente decepcionado comigo mesmo, porque eu tinha uma boa leitura, além de uma boa leitura, uma boa dicção, mas uma voz de gurizinho, né? Sim. Com 16 anos, taquara rachada, desafinava na locução, tinha um treinamento com a caneta que a gente fazia, eu enrolava tudo e tal. E aí, a partir dali, eu fiquei com aquele sonho do rádio, começou a brotar em mim, sabe? Aquela paixão pelo rádio. Até que um dia, motivado por uma discussão familiar com a minha irmã, dizendo assim, ó, esse guri, o Paulinho, tem boas notas na escola e tal, mas não faz nada. Tá com 16 anos, mas não faz nada. A mãe saiu em defesa. Não, ele é estudioso, tira boas notas na escola e tal. E aí eu me motivei a tentar uma oportunidade no rádio. Liguei para um comunicador famosíssimo na época, que hoje não mora mais nem em Cruz Alta, foi vereador, o Roberto Aguiar. E disse, Roberto, eu sei que tu é um apaixonado por rádio e tal, não tem uma oportunidade para mim trabalhar em rádio e tal? E o Roberto, não, vem aqui que a gente vai gravar uns comerciais, vamos ver o teu potencial. E aí eu fui gravar uns comerciais com o Roberto, chegando lá uma outra decepção. Cheguei na recepção da Rádio Cruz Alta, no mesmo prédio onde na portaria, e aí tinha um outro rapaz ali esperando também, né? E eu cheguei, cumprimentei, oi, boa tarde e tal. Falei com a recepcionista, eu vim fazer a gravação comercial, dos comerciais do Roberto Aguiar. Ele está no ar, daqui a pouco ele vai atender vocês. E eu sentei do lado de um rapaz, e esse rapaz, oi, boa tarde e tal, né? Daí eu, boa tarde. Você também veio gravar os comerciais do Roberto Aguiar. E daí ali eu já estava mais decepcionado, assim, pronto, né? Acabou o meu sonho. Mas deu certo, Lu. Eu gravei aqueles comerciais para o programa do Roberto, ficava escutando todos os domingos, porque o programa ia ao ar só nos domingos, a gravação, e saíam os meus comerciais naqueles domingos, os comerciais que eu tinha gravado. E aí o Amaury Rodrigues, que era coordenador dos operadores, teve uma oportunidade, isso em final do ano de 1989, em dezembro de 89, para um aprendizado. E eu entrei como aprendiz, fui contratado em abril de 1990 e estou hoje até aqui. Hoje. Poucas rádios, não muitas, né? Sim. Eu comecei na época na FM 97.9, que é a frequência que é ocupada pela Pop Rock hoje. Depois eu fui para 105.1, quando a rádio trocou a frequência em 1990. Fui o locutor mais jovem da Rede Atlântida no estado do Rio Grande do Sul. Com 16 anos eu fui fazer o treinamento, completei o treinamento com 17 e entrei no ar um pouco antes dos 18 anos, o que na época até era ilegal, mas eu acabei entrando. E trabalhei na Atlântida todo esse período, tive um período na Rádio Cidade FM, que era uma afiliada do Rio de Janeiro, numa franquia em São Miguel do Oeste. Retornei para Cruz Alta e estou aí até hoje na Pop Rock. O programa de hoje chegou ao fim. Na próxima semana eu volto com mais atrações para vocês. Até lá. Tchau, tchau.